Na rua tinha de tudo, infância de se brincar. O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá. Na rua tinha... Na rua tinha de tudo, infância de se brincar. O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá. Mas na rua tinha de tudo, infância de se brincar. O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá. Da madeira ao castelinho, uma ponteira de cordão, o chão do mundo rodava no prego do meu peão. O bodoque minha arma, munição carrapateira, borracha de soro amarrada na forquilha goiabeira. Na rua tinha de tudo, infância de se brincar. O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá. Mas na rua tinha de tudo, infância de se brincar. O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá. Serra tava pra pintar, que a cola seca de manhã. Na ladeira me jogava no carrinho de rolimã. Em agosto pelo vento, a seda bem colorida, palha seca no coqueiro, na linha daquela pipa. Tal qual bola de gude, o sorriso brilhava da criança a correr. Brincando de fugir, o adulto estava procurando crescer. Na rua tinha de tudo, infância de se brincar. O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá. Mas na rua tinha de tudo, infância de se brincar. O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá. Toda noite as meninas, os meninos, minha irmã. Se eu não fosse tão pequeno, pera, uva até maçã. Quando me deixava um beijo, minha mãe logo chamava: menino, venha pra dentro, que essa rua não é casa. Na rua tinha de tudo, infância de se brincar. O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá. Mas na rua tinha de tudo, infância de se brincar. O tempo escondeu da gente, saudade ficou por lá. Então, galera, tudo bom? Hoje o programa da Frequência é um programa especial, né? Um programa que eu vou ter como convidado Macito, voz e violão. Vai ser um negócio meio esquisito aqui, não é não? Então veja, eu queria, antes de mais nada, que vocês que estão assistindo aqui pelo YouTube, que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, né? Deixe também sua pergunta, né? Seu comentário e divulguem, compartilhem com outras pessoas que vocês sabem que gostam da música, né? Da boa música, que a gente está agregando músicos, né? Sempre convidando músicos. E isso aí, para quem gosta de música, muito legal, é muito legal ter um canal diferente, né? Ter um programa diferente com esse viés, né? A música, tá ok? Então, e deixe seu like, beleza? Vamos lá. Bom, hoje eu estou aqui com Márcio de Barros e Silva Filho, Macito. Bom, eu não vou fugir das perguntas, né? Vai ser as mesmas perguntas, né? Acho que vai ter até um pouquinho a mais. Mas a primeira pergunta que eu queria saber de você, Macito, é como a música surgiu na tua vida? Pode contar pra gente? Bom, como a música surgiu na minha vida? Cara, eu sou de família evangélica, né? Então, a minha família é muito participativa nas programações artísticas lá dentro da igreja. Então, a gente representava teatro, cantávamos, né? A minha avó, ela participava do coral, do coro da igreja, né? Meu avô era pastor,
né? Então tinha aquele vozeirão já apostado, né? E ela também trabalhava na rádio, né? Ele tinha um programa, trabalhou 46 anos na Rádio Clube, né? E tinha programa de televisão, eu via muito algumas pessoas cantarem lá, né? Eu gostava muito de ver. Minha mãe, por exemplo, canta muito bem, né? Minha mãe Pérola, mando um beijo para ela. E, assim, a igreja realmente foi aquele start, né? Para as questões de como a música surge, né? A música surgiu dessa maneira, né? De a gente participar, né? De uma maneira... eu era muito tímido. Parece que não, né? Mas eu era muito tímido. Então, eu lembro que na minha adolescência, as programações infantis que tinha na igreja, eu conseguia... parecia até que eu me transformava para fazer aquilo ali. Mas é porque eu curtia muito fazer aquilo, né? Então, quando era para cantar, a gente cantava muito. Quando era para fazer um teatro, a gente estudava para caramba. Eu não decorava bem os textos tal, e era um sacrifício danado. Mas a música chegou por ali, né? Na minha casa, a gente escutava muita música, né? Eu lembro dos sábados à tarde, né? Minha mãe colocava os LPs lá de Roberto Carlos, de meu pai também. Quando a gente morava todo mundo junto, a gente escutava muito nos sábados à tarde, muita coisa. A radiola, aquela radiola CCE, começou comprando errado, né? Ela nos reproduziu muito som, e aquele som ali, aquela música estava sendo introduzida com certeza, né? Tiveram alguns... Nelson Gonçalves, meu pai gostava muito de ouvir, e eu curtia muito aquele vozeirão, aquele grave, né? Que tinha na voz do Nelson Gonçalves. Então a música eu curtia muito na minha casa. Minha mãe tocava violão, mas não foi por ali, né? Porque minha mãe tocava, mas muito pouco, e era muito mais quando ela era adolescente. Ela tinha um conjunto de voz também com meu tio e umas primas, né? E, enfim, a família, meu tio canta pra caramba. Meu tio Xará Márcio, né? Que eu já expliquei, né? Que eu sou Márcio porque meu pai é Márcio, minha mãe tem um irmão Márcio, então eu sou Macito. E meu tio Márcio é um barítono, canta pra caramba, né? Então, assim, de tanto escutá-los, né? Talvez a música seja oriunda daí. Beleza. Me diz, então, como se deu o aprendizado, né? O aprendizado da música. Como foi que, se você estudou, com quem você estudou? Conta pra gente aí, por favor. Então, na igreja, voltando para a igreja sempre, eu digo, toda a igreja de qualquer denominação evangélica, ou também está chegando muito forte a questão do celeiro musical na igreja católica, né? Então, assim, a igreja é um celeiro musical muito, muito bom, né? Então, eu lembro que houve um curso de musicalização lá na igreja Presbiteriana das Graças, onde eu nasci praticamente nela, na igreja, e foi ministrado, né, pelo mestre Flávio Medeiros. Um abraço, Flávio. Foi que ali a gente começou, né, deu start mesmo na questão de estudar música, né? Então foi muita musicalização, foi muita percussão corporal, né, percussão com alguns instrumentos já, né, que a gente já ia treinando a questão dos ritmos. Eu lembro muito as aulas, né? Eu curtia muito. Eu lembro que era sempre à tarde, não lembro o dia, mas era à tarde, então eu ficava esperando, né? Ficava contando na escola, então hoje vai ter a musicalização lá na igreja, tal, e eu ficava com muita vontade de participar, né? E dali, assim, depois de estudar aí, vi que eu tinha aptidão para cantar e para tocar violão. Quer dizer, o violão veio depois, né? Eu quis conhecer o violão, né, para poder me acompanhar cantando, né? Então, tive alguns professores, né? Vou citar alguns deles.
Geraldinho Lins me ensinou o beabá ali, né? Tive Elinho Silva, né? Que hoje é contrabaixista de Spock Frevo, né? Ele me deu algumas dicas de aula também, né? Tive também, deixa eu ver que eu não posso esquecer ninguém, né? Tive meu maestro Marcelino Monte, né? Que já foi mais para cá, Então, assim, essas pessoas me levaram a eu ter vontade de cursar ou de estudar mesmo a música. Então, eu ingressei no Seminário Batista de Música Sacra, né? E eu ia ser voltado para o canto, né? Mas, infelizmente, ali eu só consegui estudar 2 anos. Depois, a gente precisou fazer uma viagem, eu viajei e tiveram alguns outros problemas que quando eu voltei não deu para seguir, enfim. Fiz 2 anos ali, conheci muita gente boa, conheci muita gente legal, conheci mestres da música, né? Professores maravilhosos ali. Ali a gente pôde firmar algumas amizades, né? Como até algum das pessoas que eu assistindo na frequência, eu vi que comentam muito lá do seminário, né? Como Francisco Ferraz, né? O Chicão, eu conheci lá, né? Então, que é um vozeirão, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu deveria realmente ter concluído. Não deu, mas ainda bem, graças a Deus, que eu consegui dar continuidade na música, né? Estudando em casa, estudando muito em casa, né? Então, estudando para poder ser assim um músico, né? De fato, eu sobrevivo da música, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Então, assim, enfim, veio da igreja, né? Depois consegui ter alguns professores, né? Professores como eu citei agora, e por fim fiz o seminário, mas não concluí. Acho que um dia eu vou concluir aí. Mais uma pergunta aqui. Vamos lá na terceira pergunta. Eu queria saber de você a questão de lecionar, de dar aula, né? Qual é a sensação? Conta aí a sua experiência de dar aula. Bom, essa pergunta eu vou responder com um vídeo bem legal de 2 alunos, né? Já que é lecionar, né? 2 ex-alunos, na verdade, que agora eu passei o bastão para meu querido amigo e professor Alisson Rodrigues, né? Eles estão estudando, que são Léo Damorim e Eduardo Damorim, certo? Vocês vão conhecer as figuras, são figuraças. E também vai ter um depoimento, tá? De Carol Damorim, que é a mãe deles, né? Falando sobre como foi que eu cheguei até eles, né? Enfim, vai ser um depoimento legal. Mas eu já posso falar para vocês que o lecionar, para mim, é de uma satisfação enorme. Enorme mesmo. Eu gosto, tanto criança, jovens, adolescentes, adultos. Gosto muito de gente da boa idade, né? Dos sessentões, assim, que a gente se identifica até em algumas músicas que eu toco e gosto, né? Então o repertório ali fica muito legal para combinar numa aula legal. Então, assim, é aquela história, né? Eu gosto de lecionar, não é só aquela questão de mas é muito fácil você dar aula para bons alunos, né? Eu acho fácil. Mas para mim é um desafio também tentar transformar vidas, né? Aquele jovem, aquele pré-adolescente, aquele adolescente que está querendo ingressar na música, mas é muito tímido demais, muito mais que eu, como eu contei que eu era tímido. Tem gente que quando eu vou começar a dar aula, né, nem fala comigo, nem abre a boca. Como é que eu posso ter a comunicação, né? Então, muitas vezes eu conto uma história, né? Uma história verdadeira, uma história, um exemplo, né? Cito um exemplo de alguns outros alunos, e isso aí para tentar motivar, para tentar que aquela roda que está presa ali, que ela deslize, né? Que ela ande, né? Que ela tenha essa engrenagem legal. Então, assim, alguns desafios de lecionar, de dar aula, são desafios que para mim motivam, né? São combustível
serve de combustível para essa locomotiva andar, a locomotiva do ensino, né? Então, é muito importante para mim sentir a resposta, né? Ver a resposta do que a gente está passando, do nosso... a gente está tentando passar aquele conhecimento que a gente tem, né? No meu caso, de iniciantes no violão, né? Então, vai ali, tem aquela oportunidade ali comigo, então, que a resposta vem aí. Qual é a resposta? Uma execução de uma música legal, né? Uma pesquisa, trazer músicas novas para a gente treinar, né? Na pesquisa musical, utilizar os 15 minutos diários, que a gente vai comentar depois, mas que é o treino, a prática. Poxa, como é legal. Então, aquele aluno que é meio travado, que não curte muito, que às vezes foi até a ideia dos pais, né? De dar esse espaço na sua agenda lotada, né? De afazeres, né? Inglês, natação, futsal, vôlei, judô, MMA, não. Mas assim, muita coisa e tá. Tem muita coisa, tem o Kumon, vou fazer uma aula particular ali de matemática e tal. Então, aquela partezinha da música ali, para muitos alunos, é uma válvula de escape ali. É uma aula que fica sendo motivadora. Por quê? Porque está sendo o quê? Um momento de lazer, de relax, né? O aluno fica tranquilão ali. Então, escuta melhor, aproveita melhor, né? E aí eu também aproveito e quero sempre lançar para ele alguns desafios também. E aí a gente tem essa troca. E quando a gente vê essa resposta acontecendo numa música bem executada, né? E aí isso para mim é um prazer enorme. Vamos lá assistir o depoimento de Carol e os seus filhos, Léo Damorim e Eduardo Damorim. Bom, minha gente, estou aqui com o meu querido Léo Damorim, que foi meu aluno desde quando? Qual foi a tua idade que tu estava quando começamos? 8 anos. 8 anos de idade. Ó. E agora estás com quando? Quanto? 12. 12? Caramba. E estás agora também com o meu amigo, querido professor Alisson Rodrigues, não é isso? Tá dando aquela carga de guitarra em você, não é isso? A gente começou com violão, né? Violão do absoluto. Quer dizer, ele já tinha tido daqui a pouco a mãe dele vai falar, né, sobre isso, sobre essa história, mas ele já tinha tido um professor que por algum motivo não deu certo, e aí a gente começou com 8 anos de idade do quase zero, né? Vamos dizer assim. Já tinha uma noção um pouquinho mais do quase zero, e encantou a mãe dele com os acordes do violão, né? E agora não está encantando tanto por causa da guitarra, né? Por causa do estilo da música que ele está agora. E a mãe dele vai falar isso também daqui a pouco.
Esse aqui é Eduardo Damorim, né? Que tem 8 anos, não é isso? A gente teve o início com o ukulele, com o violão, né? Over the rainbow, way up high, where the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday I wish upon a star will wake up. Hoje a gente vai falar com Carol, né? E Carol é mãe de duas super crianças que estão na flor da idade, um com 8 anos e outro com 12, não é isso? Confere. Eduardo com 8 anos e Leonardo com 12 anos, né? Então, eu queria perguntar, primeiro eu queria agradecer, né, ter aceitado o nosso convite, né? Acho que 2 dias atrás eu perguntei se você podia. Posso, graças a Deus. É um prazer. Coisa boa. Então, Carol, mãe de alunos, né? Ex-alunos, vamos dizer assim. Hoje em dia, os 2 que estudaram comigo estão com Alisson Rodrigues, que tivemos também Na Frequência, né? Gravou com a gente. Então, despertou aquele interesse também de eu começar a ter algumas entrevistas, né, Na Frequência com pais e mães de alunos, né? No caso hoje com Carol. Então, Carol, a primeira pergunta é: você acha importante realmente inserir a música, né, no caso dos meninos violão, ukulele, guitarra, né, no meio dessa agenda tão tumultuada, né, que hoje em dia os meninos parece que têm 1000 coisas a fazer em inglês, uma atividade esportiva, alguma coisa. Então, o que é que você acha ali, essa importância? Você realmente guardar esse tempinho para a música, você acha importante? Sim. Primeiro porque eu não acho que é uma obrigação a música. Eu acho que é um lazer. Eles ali relaxam, um momento de descontração. Pelo contrário, eles aguardam ansiosamente por essa aula, né? Então, quando tem um feriado ou nós precisamos solicitar a modificação do horário da aula, ou o próprio professor, quando era com você ou com o Alisson, eles ficam muito ansiosos e perguntam por que não tem a aula. Então, ali é uma satisfação realmente de ter, é um prazer em ter, não uma obrigação. Maravilha. A segunda pergunta é se Carol ela percebe uma melhoria, né, nos meninos depois do aprendizado da música. O que é que você tem a nos relatar aí? Eu tenho uma experiência diferente nos 2. Léo começou aos 8, na verdade ele começou com outro professor. Sim. Aos 7 anos, e não foi não foi um início muito legal. Não teve uma experiência tão legal? Foi, porque ele não teve muito interesse pela aula. No início eu achava que era por conta da idade, mas na verdade o professor não tinha um link do gosto da criança, né? Ele não trazia as músicas que ele tinha interesse. Quando eu lhe conheci, tive a sua indicação, eu tive a primeira conversa antes dele, mostrando que a criança queria já tocar. Certo. E não partir, senão eu teria levado para um conservatório. Então, sim, eu queria aquela prática direto, onde a criança já fosse tentar tocar, buscar o interesse, aquelas músicas do dia a dia dele. E aí, com o Léo, eu queria quebrar 2 coisas. Uma era a timidez dele, sim, que eu acho que a música é muito importante para quebrar a timidez. E queria também... A música, eu acredito que ela quebra um pouquinho de estresse. Eu notava, sim, que ele tinha alguns que as pessoas chamam muito de cacuete, né? Sim. Tentar, às vezes, estralar o dedo, puxar. Eu também queria quebrar um pouco disso. E, realmente, ele funcionou. Maravilha. Deu certo. E também com a timidez. Eu ainda não consegui, até hoje, está com 12 anos, não consegui com que ele cante profundamente. Mas, de vez em quando, eu pego ele no quarto escondidinho cantando. Olha aí. Com o Eduardo, eu iniciei um pouquinho precoce,
Foi até um desafio, né? Foi, para mim também, né? Você, no início, tem certeza que quer começar com os 7 anos, porque, na verdade, eu quis substituir uma natação, que ele foi proibido por oftalmologista, mas, ao mesmo tempo, eu queria trabalhar a psicomotricidade dele. Sim. Né, pela idade, e achei que deu muito certo. Né? São traçados mais finos, sim, coordenação motora mais fina, que eu tinha como conquistar isso, e realmente conquistei. Com ele é muito mais a musicalidade, já é o contrário de Léo. Como certo. ele não é tão tímido, então ele gosta de cantar. Isso. Então, isso aí atrai. Ele já não gosta muito do cantar. Mas aí eu fui aprendendo que eu tenho que respeitar a idade dele, que eu tenho que respeitar o cantar, que ele quer realmente estar aflorado nisso. Sim. E aos pouquinhos foi ao contrário, eu fui conquistando o instrumento com ele. E Maravilha. Agora eu já vejo que ele já está encaminhado. Maravilha. E o treino? Eu lembro que a gente... você dizia, não, mas eu vou ajudar ali e tal, eu vou tentar ajudar principalmente com o Eduardo, né, com o Duda. O que é que você acha você acha importante mesmo treinar, praticar? Eu acho, assim, vou responder por mim, né, como professor. Eu gosto de quando eu chegar na aula, quando a gente chega na aula, a gente ir para uma próxima etapa. E para isso precisaria da prática, né? Do que a gente passou nos 15 minutos diários, por exemplo, que era o nome da nossa tarefa de casa era 15 minutos diários, né? Ainda continua sendo. Mas assim, que pode ser mais, pode ser menos. Em época de prova, nem um minutinho, né? Porque está ali naquela campanha do estudo, né? Naquela hora para estudar. Mas, assim, eu acho importante os 15 minutos diários para dar sequência, né? Então, assim, aqui a pergunta e o treino? Você ajuda seus filhos? Eles buscam pela melhoria sozinhos, né? Da melhoria do violão, no caso? Veja, também isso é muito variado com a idade. Eu tenho 2 crianças com faixa etária diferente. Um já está entrando na adolescência, né? Já é adolescente, e o outro não. Mas iniciou novo também. Então, no início, eu precisei realmente cobrar esses 15 minutos diários. Porque, por mais que a criança tenha um interesse, quis iniciar o violão, mas a gente precisa dar uma cobrança. Como no colégio, a gente tem que cobrar a escola, ver se a tarefa está bem feita. Da mesma forma, segue igual. Só que, a partir do momento que ele vai vendo que consegue fazer um acorde, que ele consegue tocar uma música simples, a menor que seja, ele tem o interesse de tocar, então isso é muito gratificante. Quando ele vê a resposta. Ele ali, né? vê a resposta, ele vê a conquista. Então, hoje, numa fase que a gente está atualmente, Léo já toca demais. Que tem hora que eu digo, para um pouquinho, meu Deus. Eu sabia que ia chegar nessa hora, mas... Porque ele toca o violão, e o violão são músicas que nós curtimos. Eu, meu marido, a família curte. E hoje ele entrou pelo rock, que eu não curto, com a guitarra, né? Mas, assim, ele gosta, ele tem um interesse, ele vai atrás, ele pega a música sozinho na internet, ele já consegue tocar sozinho, então isso é massa. Já com o Eduardo, como ele começou muito com a musicalidade, eu queria que ele pegasse um instrumento. Então, eu dei uma forçada um pouquinho para ele pegar os 15 minutos diários, na hora do lazer, perto da hora do dormir, seria até uma maneira de vai ficar um pouquinho mais acordado se tocar. E aí foi uma conquista que ele começou a gostar. E eu começava a fazer pequenos filmes, em casa, e ele curtia, porque ele cantava, que ele gostava, e ele tocava um instrumento. E aí agora está desenrolando. São 2 artistas. E eu acho que o que ajudou muito foi, assim, a introdução do ukulele. Sim. Por conta da mão dele, pequena, né? Por mais que o violão seja pequeno, o ukulele trouxe uma facilidade maior para ele. O ukulele são 4 cordas, né? 2 a menos, então tem uma pegada melhor. As cordas em si não dói tanto como o violão, né? Que a gente já até falou sobre dor, né? Então, como evitá-las. Mas, mesmo a idade, são 7 aninhos, né? Novinho, então, assim, a sensibilidade é maior nos dedos. Então, o ukulele permite isso, né? Ele ajuda nisso, né? Então, a digitação, você pode fazer uma digitação com menos pressão no dedo. Então, realmente o ukulele nos ajuda e tem me ajudado bastante na... Pois é, e assim, eu achei muito interessante o uso do capaltraste, porque Léo só veio usar o capaltraste quando ele já estava mais avançado. E Eduardo, não sei se eu estou falando certo ou errado. Não, está falando mas, corretamente. assim, Eduardo tocando, eu percebo que soa melhor o som. Não sei se é porque aperta, ele não tem tanta força nos dedos para apertar a corda.
assim, no ouvido soa melhor, não sei. Com o ukulele, você está falando? Não, já no violão. Já no pra violão. ele. Ah, É. tá. Assim, leigamente falando, nos meus ouvidos soa melhor. O violão do que o ukulele. Quando É ele isso? coloca o capotraste, Certo. Eduardo, porque sim, dá uma certo. força Desculpa, maior nas prestei atenção- cordas. Não prestei atenção no capotraste. É. Porque realmente o ukulele é tão pequenininho, o braço, Isso. que termina, quando coloca o capotraste, ele abafa um pouco e termina atrapalhando a questão desse... traz um ruídozinho, talvez, né? É isso. Mas, então vamos lá. Penúltima pergunta. O que precisa... Eita, essa aí eu vou escutar algumas coisas. O que precisa para que um professor de violão tenha para que seus filhos, e você também, né? Para suprir as necessidades do seu filho e as suas também. O que é que você acha? Como eu tive uma experiência já negativa, Sim. eu pesquisei muito, assim, poxa, como é que eu vou botar Marcito? Nem conheço ele. Uma amiga minha indicou do trabalho, que já tocava com o filho dela, e eu busquei referências. Por Sim. coincidência, o colégio que os meninos estudam, você já fez alguns eventos para o colégio. Exato. O Dia da Família. O Dia né? da Família, né? No Fazer Crescer. Nosso vizinho de porta de muitos anos, a família também conhece. Então, é um porto seguro, né? Que a gente confiar uma pessoa que vai para dentro da nossa casa, com crianças. Exato, E, assim, a primeira aula foi... Eu digo, tenho certeza que é o professor correto. Por quê? É o professor certo Esse que quando vai... foi com aquele professor? Não. Quando Não, chega comigo. uma, Tá, você. tá certo. O outro não deu certo. Então, a gente realmente interrompeu, acho que com 3 meses. Eu preferi interromper. Isso E com o pra Leonardo, gente- quando era só o Com o Leonardo. Léo tinha Tá. 7. Quando o Léo chegou aos 8, que você chegou, foi em maio de 2015. Sim. É, Eita, estamos em maio, Em hein? maio, por coincidência. Na primeira aula, eu tive a liberdade de trazer o caderno da primeira aula. Eita, olha aí, coisa que boa. você colocou a prioridade. Certo. Que você colocou Deus, né? Tendo fé, respeitando. Primeiro lugar, a família, a união, que é o que eu prezo muito, né? Os estudos, né? Sem os estudos, é o que a gente vai deixar, né? Eu e meu marido falamos muito disso. É o que Isso. nós vamos deixar para vocês. Então, intensifique os estudos. E depois vem o lazer. Porque o inglês, quando a gente faz a parte e gosta, é um lazer. É um lazer também. Né? É aquela hora é uma aula descontraída, não é dentro do colégio, já é um local à parte, né? Futebol, que eles gostam muito, todos dois, futebol e basquete. Na época, o Léo Olha, já está fazendo a robótica, Eduardo vai iniciar agora. Olha aí. E chegou a vez do violão. Olha aí. Então, assim, não foi uma obrigação, veio como um lazer. E veio mostrando que, primeiro, você tem outras coisas importantes. Isso, Achei muito interessante. E Maravilha. isso continuou com o Eduardo também. Né? Isso. Além daquelas regras que você repetiu para ele, acrescentou algumas coisas, que a comunicação é principal. Isso. Na época, Eduardo estava querendo parar, e eu cheguei a pensar em desistir com ele, aos 7 anos, e quis insistir. Foi, inclusive Né? comigo, não foi o que eu Foi. estava dizendo, eu acho que não está sendo muito a praia dele. Eu estava tentando, assim, até provocar, né, a situação para ver se tinha... Eita, São João. Não é junho, mas... Mas foi porque eu acho que Eduardo se espelha, como qualquer outra criança, se espelha muito no irmão mais velho. Sim. E ele copiava muito as músicas de Léo. Quando a gente começou Pedia a pra buscar treinar, né? as músicas dele, do interesse dele, que ele gostava no colégio, da idade dele, aí deu certo, Foi. né? E foi já na transição Na minha tua para transição sua Alisson. para Alisson, foi, exatamente. E aí deu certo. E respeitando, né? O interesse, porque a gente começou a ver o interesse dele individual. Eu estava muito copiando, nós estávamos muito copiando o de Léo. Na verdade, Eduardo tem um estilo diferente. Exato. Então, a gente começou a ver o interesse dele, que você colocou, a vontade da criança, e o treino, a prática diária, que realmente faz parte, os 15 minutos diários. Já voltando para aquela pergunta, Exato. respondendo, né? Maravilha. Então, Carol, muito obrigado. A última pergunta é o seguinte. Você, como mãe de 2 crianças maravilhosas que adoram música, então, qual é a dica que você deixa para aquele pai que pensa, né, em colocar os seus filhos em uma aula de música, pode ser outro instrumento, mas no nosso caso aqui é o violão. O que é que você acha? Qual é a dica que você deixa? Diz aí pra gente. Começar. Isso. Estimular.
ver se a criança realmente tem um interesse, porque às vezes ela fala, mas sem conhecer o instrumento, porque pode não ser o violão, pode ser que ela queira uma flauta, pode ser que ela queira um baixo, pode ser que ela queira uma bateria. Exatamente. Né? E eu confesso que até eu já Olha vou aí. aprender também. Está nos meus planos também. Então precisa realmente ter o querer, né? Exato. Primeiro, de ser da criança, né? Isso. Eu estava falando com o Carol aqui que tem muitas vezes que os pais é que querem que o filho toque. Eu acho massa, mas eu queria que o filho também quisesse, né? Não adianta. Eu até já falei para ela que eu já dei aula. Para mim, às vezes eu fiquei treinando o violão para dar aula para o próximo aluno, porque aquele aluno dali eram os pais que queriam, e ele dizia: tio, eu vou ficar aqui contigo escutando. Eu terminei, depois dessa aula, não voltei mais lá, mas disse, olha, devolvi o dinheiro e disse, olha, realmente o seu filho não tem interesse nenhum pela música. Ele não tocava, ele não escutava música. Né? Então, como é que a gente vai tocar se ele já estava naquela parte do básico, já tinha passado, né, dos acordes, aprender os acordes. Então, a gente já estava querendo fazer algumas sequências, e para começar a fazer a sequência, precisa começar na música. Aí eu apresentei a música. Quem lembra a primeira música? Qual foi? A Casa. Olha aí, tá vendo? Então, ali, prestando atenção, música A Casa, de Toquinho. Então, essa que é uma transição também de aprender acorde por acorde, que já vai para a criança que está interessada, é uma conquista, né? Fica empolgada porque está tocando aquela música, está conseguindo executar a música, né? Quando a gente não percebe isso no aluno, então isso para mim realmente não tem motivação nenhuma para ele e também não vai ter para mim, né? Então eis aí a dica, precisa querer, né? Ele, o aluno precisa começar, né? Começar a fazer as aulas e já demonstrar interesse, não é verdade? Carol, muitíssimo obrigado, né, por você ter aceitado o nosso convite do Na Frequência, uma frequência diferente hoje. Então, muitíssimo obrigado. Obrigada também pela oportunidade. Olha aí. E eu guardo vocês, família são pessoas maravilhosas, né? Pessoas que realmente me receberam muito bem nas suas casas, porque, como você está dizendo, você não conhece a pessoa, né? Exato. Como eu disse, Alisson é uma pessoa que eu confio. Eu não ia lhe indicar uma pessoa que eu não conhecesse. Eu até não... Quando a pessoa... Alisson mesmo, quando eu não consigo, já não tenho horário, ver aquela coisa... Eu estou dando muito pouco aula presencial por causa daquela questão dos cursos, né? Do curso online. Então, já indico para outra pessoa, tem que ser a pessoa que eu conheça, que eu confie, né? Às vezes você pode até ser colega, mas Isso. Você não vai chegar para a pessoa e dizer, olha, eu encontrei um professor, esse professor vai entrar na tua casa. Né? Com certeza. Então tem que ter às vezes é para uma menina que vai ficar só, né? Às vezes é uma pré-adolescente, adolescente tem que ter cuidado mesmo. Então você que está procurando um professor de violão, né, está querendo realmente ter essa aula presencial, eu posso indicar. Tá joia? Então, muitíssimo obrigado. Obrigada. Deus abençoe também. a sua família, viu? Amém. Valeu. Beleza, vamos de música? Bora? De música? Massa. Pode fazer o que você quiser. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói pensar que ela não vem, só dói. Pra mim está tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, vou dar sequência na minha vida. De bobeira que eu não estou, você sabe como é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Eu tive razão, posso falar.
não foi legal, não pegou bem. E que vontade de chorar, dói em pensar que ela não vem, só dói. Pra mim está tranquilo, eu vou zoar o clima de partida. Vou dar sequência na minha vida, de bobeira que eu não estou. Você sabe como é, eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. E demorou, vai ser melhor. Tive razão. Macito, quais são as suas influências, né? Aquelas pessoas que trouxeram você até aqui, né? Você se espelhou em algumas pessoas, banda. Como foi? Conta aí pra gente essa trajetória da música. As influências. Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil mesmo. De verdade. Porque influência é um bocado, cara. É um bocado. De verdade, eu tenho tido várias pessoas, né? Influência, vamos começar pelo que eu toco, né? Pela a questão do voz e violão, como as minhas influências vindo daí. Então, o rock pop brazuca nos anos 80, para mim, foi essencial para a pegada do violão, né? Eu acho que para mim, para muita gente, até gente que veio na frequência, eu escutei, eu vi também alguns programas que as pessoas falam do Na Frequência. Acho que teve um Gustavo Zerinho que falou isso também. Mas rock pop anos 80, deixa eu ver que mais. Lógico, Djavan, né? Djavan, muita musicalidade de Djavan ali, aquela coisa, tanto letra quanto música me encantam, né? Oswaldo Montenegro, gosto muito de Oswaldo Montenegro, curto demais a questão de tanto dele interpretar. Ele tem um disco que é o Seu Francisco, que ele canta músicas de Chico Buarque de Holanda. Eu indico para qualquer um, faça essa pesquisa musical. Tem lá nas plataformas da Spotify. Eu acho que no Spotify tem o Seu Francisco, né, de Oswaldo Montenegro. E eu tenho muito dele quando eu toco, quando eu canto. Gosto de usar como exemplo, né? Algumas timbres também, né? Não que eu tenha a voz dele, mas da maneira como ele interpreta as músicas, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Claro, aqui, né, regional nosso, Lenine. Gosto muito da batida de Lenine. Não consigo fazer direito. Aquela mão direita dele é espetacular, né? Então, Alceu Valença. Como gosto de cantar as músicas de Alceu Valença. Nossa, anos 80 para mim, eu escutei muito mesmo Alceu Valença. Gostava muito de escutar as músicas, né? Enfim, Luiz Gonzaga, né? Quando vai para a parte mais de forró, para mim o autêntico é ele, né? Luiz Gonzaga. Posso falar também de Nando Cordel, gosto muito de Nando Cordel, né? A gente fez até estava fazendo um trabalho aí de desenvolvimento humano, e aí a gente fez a versão de uma música, Você Endureceu Meu Coração. A gente mostrou para ele autorizou, e foi massa. A gente utilizou de uma maneira maravilhosa, e sempre que eu tocava, claro, não tinha como não deixar de lembrar de Nando Cordel, né? Então, gosto muito, compositor nato, né? Como sou oriundo da igreja, tem alguns cantores que eu curto muito, curti no passado, não vejo muito agora, né? Mas como o Valvi Soares, né? O pernambucano, o Valvi, que nos influenciou na minha adolescência, né? Tinha um álbum chamado Um Bando de Amigos, muito bom, né? Vale a pena dar uma pesquisada aí. Realmente eu não sei se estão nas plataformas digitais, não sei. Mas Valvi Soares é uma boa dica. VPC, né, que é o Vencedores por Cristo, também. Muita letra boa,
né? Tem o próprio João Alexandre. Cara, esse eu sou fãzão de carteirinha, gosto muito de João Alexandre. É um músico fantástico, violonista maravilhoso, de uma voz, timbre agudo lá em cima, muito bom. Ele diz que está baixando os tons para poder conseguir cantar as próprias músicas dele, né? Mas acontece. Eu vi Djavan também teve que baixar algumas músicas. A gente acompanha, né? Bom, Rebanhão, outra banda dos anos 80, evangélica, muito boa, que tocava muita coisa regional, né? Bom, enfim, várias influências, né? Assim, tenho muita influência daqui, né? Muita influência de amigos também, né? Márcio, posso citar Márcio Lemos, enfim, tem muita gente boa, muita gente que a gente não vê vislumbrar um local que seria de merecimento, né? Lá em cima, no topo, mas que você curte tanto, tá tão acostumado a ouvir uma voz belíssima. Citei Márcio Lemos, mas tem muita gente aí. Beleza? Vou ver aqui no roteiro essa pergunta agora. E na cena pernambucana? O que é que você está achando da cena pernambucana? Né? Você pode citar alguns exemplos aí? Conta pra gente aí. Bom, Macito, a cena pernambucana, para mim, o que é que eu acho da cena pernambucana, né? Eu vou citar muita gente boa, né? Que eu tenho contato, que eu conheço, que eu não conheço, mas que, de certa forma, eu vejo florescer, né? A palavra certa é essa, no cenário nosso pernambucano, que eu posso citar alguns amigos, né? Até mesmo do âmbito não só regional nosso, mas do nacional, né? Tem o nosso pernambucano, esse eu cito logo de cara, que é parceirão, Tito Marcelo, né? Parceiro daquela música que eu toquei no início, né? A música Rua Jaguaribe, que a gente compôs junto. Ele é um cara que está no terceiro CD, fez de uma forma pernambucano, mas ele estava em Brasília há um tempo e gravou acho que 2 CDs em Brasília, e o terceiro foi já morando no Rio. Então é um cara que vale a pena você fazer uma pesquisa musical e buscar para conhecer, né? Um letrista maravilhoso, timbre agudo, eu gosto, né? Já dá para notar que eu gosto de timbres agudos, né? E assim, além de um irmão e amigo, é um excelente músico, né? Ele vai achar que não e vai dizer, mas rapaz, tu falasse aquilo, mas eu falo e vocês podem conferir, tá? Tito Marcelo, certo? Márcio Lemos, como eu falei antes, né? É um amigo que eu conheci, a gente formou uma banda tocando fazendo algumas artes, palestras com a minha mãe, formei uma banda massa, e ele fazia parte tocando contrabaixo e tocando muito bem, né? E depois eu o conheci como cantor e violonista também, toca pra caramba violão, né? Tem um álbum muito legal, tá? E procurem Márcio Lemos também, ele vai estar no Spotify, pode procurar lá, em algumas outras plataformas, aí eu não sei mesmo, né? E ele também faz parte de uma banda de hip hop chamado Banda Vírus, certo? Banda Vírus, com o vírus com Z, muito legal. Banda com Dom Pablo, com o mestre Riva, que Riva é um guitarrista massa, de uma pegada muito, muito legal, né? Então eles formam um trio maravilhoso na Banda Vírus. Então vale a pena ir lá, é uma banda que deixa seu recado muito bem dado, muito legal, de letra maravilhosa. Então Banda Vírus é outro. Posso citar também daqui, né? Cara, eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado aqui, enfim, Fred Andrade, né? Professor Fred Andrade, ele tem algumas maneiras de passar a sua música, né? Por alguns álbuns que ele fez, maravilhoso, Fred Andrade.
Então, assim, gosto muito das coisas que Spock faz, né? Tanto na questão do frevo quanto na gafieira. Olha aí. Agora no mês de maio teve toda sexta-feira apresentações dele. Só vou esquecer o nome do local, mas depois quando eu me lembrar, se eu me lembrar, acho que é Mercearia do Brás. Olha aí, Mercearia do Brás. Depois a gente consegue colocar aqui, né, se for realmente. Então todas as sextas-feiras de maio estava sendo lá era um instrumental com o Spock tocando gafieiras. Muito bom. Então é isso. A cena pernambucana, para mim, tá dentro dessas pessoas aí que eu falei. E, lógico, tem um bocado aí que estão aparecendo, né? E eu tô conhecendo agora também, né? O Na Frequência tá me deixando conhecedor disso também. É porque eu assisto muito Na Frequência. Bom, agora vamos chegando ao fim dessas perguntas, né? Que são as perguntas mais tradicionais do Na Frequência, né? Qual é a importância da música na sua vida? Bom, a importância da música na minha vida eu posso citar que vamos dizer assim, a música sempre esteve presente, né, na minha vida. Quando eu era criança, né, eu estava ouvindo e aprendendo. Quando eu era adolescente, eu estava ouvindo e aprendendo, né? Quando eu cresci mais um pouquinho, eu estava ouvindo e aprendendo da música, né? E de 2008 para cá, eu tenho tido o privilégio, né, de ter assim a oportunidade de lecionar, né? E a música aí ficou mais presente ainda, né? Aí assim, a gente pode citar até que ser o meu ganha-pão, né? Ou seja, eu estou sendo sustentado, né? Sustentando minha família através da música, né? Tanto dando aulas quanto fazendo alguns eventos, fazendo voz e violão e guitarra solo, muitas vezes, né? Então, assim, para mim, hoje em dia, a música tem sido essencial, tá? É essencial. E eu respeito muito a música. A música, tem gente que faz, mas você sobrevive da música. Realmente, não é fácil não, né? Não é fácil para ninguém, né? Eu vejo muita gente desistir, né, da música porque muitas vezes não consegue obter um êxito naquilo que está fazendo, né? Talvez falta de estudo mesmo, falta de garra, né? De ter aquela... não deixar escorregar pelos dedos e sair da sua vida. Então, assim, permanecer na música, né, para mim foi um desafio grande, e eu tenho para mim a música como uma música ser essencial, né? Como eu te falei, desde criança, ouvindo e aprendendo, e eu acho que em tudo, se a gente ouvir mais do que falar, a gente sai vencedor. E a última pergunta: qual a dica que você deixa para aquela pessoa que quer aprender violão, não é, que é o teu caso e o meu também, mas do absoluto zero, não é? Aquela pessoa que quer aprender, qual é a dica que você deixa para aquela pessoa que quer aprender música, no nosso caso violão, do absoluto zero? Diz aí pra gente. Bom, minha gente, a dica que eu deixo para vocês, né, bom, aí eu vou realmente puxar a sardinha pro meu lado. É o curso de violão para iniciantes online, né, feito por mim. Então, por que esse curso, né? Nesse curso, ele tem um conteúdo de a gente fazendo uma ligação com minhas aulas presenciais. Ele tem conteúdo de para mais de um ano, certo? Então, vamos colocar aí mais de 12 meses. Então, são 12 módulos. Daqui a pouco eu vou falar módulo por módulo, certo? De destrinchar direitinho para vocês. E, assim,
por que fazer, né? E eu consigo fazer, acompanhar as aulas sendo online, né? Pelo telefone, ou pela televisão ali, pelo seu PC. Consegue sim, né? Tem essa... A boa, né? É que você pode fazê-lo com o tempo que você julgar necessário. Com a hora que você puder, né? Eu sempre costumo dizer que se a pessoa ficar em casa lá e treinar de manhã e de tarde, assistir o curso, né, de Macito de violão online, né, para iniciantes, se a pessoa ficar manhã e tarde, vamos colocar 1 horinha de manhã, 1 horinha de tarde, acho que em 3 meses já consegue obter êxito na questão do aprendizado. Mas eu sei que a vida é corrida, né? E por isso, eis aí essa facilidade que é o curso online, onde você pode treinar onde você quiser, né? O tempo que você quiser, a hora que você quiser, aquele momento de folga. Vou olhar aquela dica ali, tô naquele módulo tal que é para escutar mais do que praticar mais, enfim. Tem a parte teórica, tem a parte prática, mas recheado de prática, certo? A gente precisa ter prática. Então, não por ser online, por ser aquela questão de eu estar falando sempre ali, não vai ser a questão só teórica não, tá? O curso você só consegue concluí-lo se conseguir fazer os exercícios, né? Se dedicar aos exercícios que a gente propõe e realmente praticar. Se não praticar, nem adianta, não adianta nem eu estar falando aqui para vocês e não chega nem pode até ir-se embora agora, se não tiver a prática, sabe? Precisa ter a prática. Sem prática, não é mágica, né? Tem que ter a prática, a gente precisa treinar bastante e cada módulo tem uma prática para você fazer no final, né? O último módulo eu lembro que é uma grande revisão, né? Com 50 perguntas, certo? Um questionário de 50 perguntas e a gente vai revisando todo o curso, né? No último módulo. Então você pode ter na mente o quê? Você está adquirindo um produto, que é o meu curso para iniciantes, de violão para iniciantes, que você, com certeza, vai conseguir tocar violão. Vai depender de quê? De um tempo que você se organize na sua agenda para tê-lo, né? Aquele momento que você vai precisar parar um pouquinho, né? E escutar, assistir aquele módulo, treinar aquele módulo, repetir aquele módulo de novo. A vida no aprendizado do violão precisa de ter repetições, não é? Diferente daquele, não, completei e vou seguir, não. Só passa adiante se realmente se obteve êxito ali, se já consegue fazer, né? Já consegue executar aquela parte ali, né? Daquele módulo que você estudou, já está tudo tranquilinho, já está tudo certinho e esclarecido na sua mente, certo? Então, nesse curso, você vai poder ter uma comunicação direta comigo, né? Esse é um dos bônus que a gente dá, que de acordo com o Telegram. Você vai precisar ter uma conta no Telegram e pelo Telegram você pode me questionar várias vezes e eu vou lhe responder quantas vezes você me perguntar. Só talvez eu não esteja, não possa responder online naquela hora ali, mas eu sempre pego as perguntas, né? Muitas vezes sugestões também, pego aquilo ali e comento com você diretamente para você, né, nesse canal que é o Telegram. Então, e enquanto o curso estiver valendo, né, a vigência do curso, que é 3 anos, acho que 3 anos você ainda vai ter acesso àquela plataforma, né? Então, eu vou estar respondendo. Então, a gente vai ter essa comunicação, certo? Que eu posso falar mais? A gente tem muitas ideias, né? Ideias de, não, vou tentar fazer diferente. Não, você tem que seguir aquele modelo, tá?
Não, que eu achei que vou pular algumas etapas aqui que eu já estou... Não, mesmo você que já tem... Eu digo que é para iniciantes, mas muitas vezes existem alunos que estão entrando, então já tem alguma... já pegou no violão, né? A experiência é pouca, mas já pegou no violão. Às vezes, aquele nosso beabá que a gente tá ali, já que é para iniciantes, tá? Eu gosto de frisar muito bem isso, é para iniciantes. Beabá é do zero mesmo. Né? A pergunta lá não foi do absoluto zero, então a resposta está aqui. É do zero. Então, é o dedo 1 que vai ali, você vai digitar um acorde, é o dedo 1 que vai ali, dedo 2, dedo 3. Que dedos são esses? Quais são as mãos? Então, tudo vai estar explícito ali. Vai estar ali. É só você olhar, treinar, né? Assimilar, aprender e levar para o próximo módulo já sabedor desse assunto aqui, certo? Então, eu vou passar para vocês módulo por módulo, certo? O que a gente vai, o que o curso todo vai estar abrangendo, eu vou passar para vocês agora. Bom, no módulo 1 a gente vai falar sobre o violão, tá? E notas e cifras musicais, parte do violão, parte 1 e 2, mãos direita e esquerda, postura e os exercícios. Então, nesse módulo a gente vai trabalhar o violão, certo? Vai trabalhar as partes do violão, vai trabalhar os primeiros acordes, certo? Que você vai, a digitação dos acordes, vai trabalhar a postura de como você manuseia o violão, né? Para a gente poder ter uma garantia de passar para o próximo módulo, que é o módulo 2. No módulo 2, conhecendo os acordes. Aí sim, a gente vai um por um, né? Acordes maiores, acordes menores, acordes com sétima, acordes com quarta, acordes com baixo em ré e os exercícios, certo? Então, nesses acordes aqui, né, conhecendo os acordes, a gente já vai podendo, né, já vai estar se credenciando para já tocar uma música. Já aí, quem já toca uma coisinha já vai estar deixando o seu repertório mais rico, né, alimentando mais o repertório. E quem não toca, não está aprendendo agora esses acordes, para daqui a pouco aprender a sequência, né, daqui a pouco eu vou falar sobre sequência de acordes, e aí sim vai tocar uma música pela primeira vez, né? Isso daí tudo vai estar no módulo 2, certo? No módulo 3, sim, sempre vai ter exercício, tá certo? No módulo 3, mudanças, olha aí, mudanças entre os acordes, certo? Então, mudança entre acordes maiores, né, que é a parte 1, mudança entre acordes maiores, parte 2, mudança entre acordes maiores e menores, música para treino, já vai ter uma música para você treinar, certo? Parte 1 e parte 2, certo? E a gente já fala também da pesquisa musical, isso aí é uma coisa boa, e como fazer essa pesquisa, né? Vai ter um tutorialzinho já marcando como você faz a pesquisa. Então vamos lá, esse módulo 3 é basicamente a troca de acordes, né? É você ter a habilidade, né, ou criar habilidade para começar a trocar os acordes, né? E tem a variedade de acordes que vão já vai crescendo, você já vai começando a poder treiná-los, certo? Então, já entrou aqui também uma música, né? Uma música simples de 3 acordes, no máximo, 3 acordes maiores. Então, você vai por ali, já é o start, né? Você, comecei, saí do zero, saí da inércia, né? Então, vai ficando mais atraente, né, o nosso curso a partir daí. Porque você já vai estar executando uma música, né, com pouco tempo de curso, certo? Ok? Vamos agora para o 4º módulo, que aí esse módulo é um dos módulos mais importantes. Quer dizer, todos são, mas esse a gente precisa reverenciá-lo. Por quê? É o módulo ritmo. Esse aí, amigo, para o destro, eu falo sempre de destro, porque quando não é destro, tudo que eu estou falando que é mão direita, quando não for e for canhoto, a pessoa é canhota, passe isso para a mão. O que é direita vai ser esquerdo, o que é esquerdo vai ser direita. É só inverter, tá certo?
Então, essa parte aqui é a parte do ritmo. E aí a gente vai estudar nesse módulo ritmos variados, ritmos com acorde e 15 minutos diários. Já falo dos 15 minutos diários. Então, ritmos variados, você vai perceber que são muitos ritmos, certo? Ritmos com acorde, né? Você já vai imprimindo o ritmo com a mão direita ali e fazendo a digitação do acorde, ok? E os 15 minutos diários, a gente já fala sobre ele, por quê? Porque é onde você vai fazer sua tarefa de casa. Lembra da tarefa de casa? Pronto, é os 15 minutos diários. Que eu falo 15 minutos como um número, vamos dizer, simbólico, mas que seja 15 minutos, né? Menos que isso, ok, 5 minutos, mas treine. Tenha um contato com o instrumento. Que esse é que vai credenciar você ao crescimento no aprendizado, certo? O módulo 5, encarando as dores. Opa, dor, coisa ruim. Olha só, para quem está aprendendo o instrumento, que nunca teve o contato dos dedos ali com aquela corda, às vezes corda de aço, no curso você vai ver que eu digo, ó, é melhor corda de nylon para quem está aprendendo, certo? Depois, se gostar do timbre, né? Muitas vezes a questão do violão de aço é por causa do timbre, que é mais bonito e tal. Enfim, a pessoa gosta mais dos ritmos, do estilo musical que toca com violão de aço, enfim. Então a gente vai trabalhar a questão das dores, encarando elas de que forma, né? Quais são as dores? Vou explicar direitinho quais são ocasionadas pelo que, né? Como a gente pode evitar, né? O uso da pestana, a gente vai falar também nesse módulo, né? Que é o módulo 5, né? Acordes mais utilizados com a pestana. Outros acordes também com pestana que não são tão utilizados. Eu estou falando da pessoa que está aprendendo do zero, tá? Tem muita gente que fala de pestana e sai correndo, enfim. Acha ruim. E tem muita gente que pergunta, e posso substituir o acorde de pestana por outro acorde? Pode sim. Sempre vai ter um acorde que substitui o acorde de pestana, certo? A gente vai falar também de uma figura que é o luthier, né? Um profissional que é o luthier. O luthier é aquela pessoa que trabalha consertando, às vezes até confeccionando, né? Criando, trabalhando o violão. Trabalha com madeira do violão, às vezes parte elétrica, né? O que eu costumo sempre dar a dica, né, para aquela pessoa que está adquirindo o primeiro violão, leve no luthier. Eu conheço alguns, dou a dica, costumo levar para João, um abraço, viu, meu amigo? Tá até com o violão meu consertando, né? Então, assim, eu levo sempre para João, que é o meu luthier, o que é que ele vai fazer, né? O que é que ele vai fazer para o violão que eu indico para aquela pessoa que está começando agora? Ele vai baixar um pouquinho a corda, né? Vai deixar a corda rente à madeira para não precisar fazer muita pressão e não doer os dedos. Por isso que está ali no módulo das dores ali, certo? Então, esse módulo, que é o módulo 5, ele vai estar voltado para a dor, certo? Então, eu vou falando muito sobre isso, mas como evitar também, certo? E vai ter exercício, muito exercício. Módulo 6 fala diretamente com os dedos, certo? Primeiro ponto a se falar é os dedos em si, dedilhados, polegar, indicador médio anular, que eu chamo de PIMA, certo? O dedilhado PIMA para acordes, dedilhado PIMA para acordes parte 1 e parte 2, certo? Puxada, você vai saber também o que é isso lá no... tudo voltado para o ritmo, para a pegada do ritmo, né? Escala cromática, já começa a trabalhar a questão do dedo mesmo, um por um ali na corda do violão, né? Nas casas, você vai trabalhar, vai saber de tudo isso quando estiver trabalhando, quando estiver conhecendo as partes do violão. Escala, tá? Escala cromática e efeito cromático. Isso tudo no módulo 6, certo? Então, esse módulo é o módulo que a gente vai trabalhar mais a parte do dedo,
certo? A digitação diretamente com o dedo, não a formação do acorde em si. É o dedo um por um, colocando, digitando ele um por um, certo? Módulo 7, o braço e as notas, certo? Aqui a gente vai conhecer quais são as notas que formam os acordes. Opa, tem muita gente que tem a curiosidade. Eu estou formando o acorde, mas que notas eu estou usando para aquele acorde? Né? Então, eis aí. Afinação, como afinar o violão, tem também um tutorialzinho que a gente vai lá e vai ensina a parte mecânica, né, de como você vai lá e vou afinar no violão escutando, né? E também com o afinador digital. Também tem um tutorialzinho lá explicando, certo? Afinação na casa 12, né? Então a gente tem essa afinação que a gente falou agora, que é a afinação que eu chamo mecânica, a gente vai estar fazendo ela com o próprio dedo, ali tocando no violão, escutando, né? Isso aí a gente está fazendo na casa 5 e usando uma vez a casa 4. Mas tem a afinação na casa 12, que chama os harmônicos, né? A harmônica. Então vai também estar dentro desse módulo, que é o módulo 7, certo? Vamos agora para o módulo 8. Esse daí já está... Bom, a gente já percorreu uma estrada que já posso considerar longa, tá? Aí, módulo 7, a gente já pode considerar que já tem meses aí. Se eu for fazer a parte presencial, eu chego aqui nesse tema aqui já com, sei lá, uns 4, 5 meses de aula, certo? Que são tons, intervalos e modulações. Tá? Se você aprendeu direitinho, se você passou a etapa sem deixar nada sem olhar, então vale a pena continuar aqui e a gente vai estudar aqui tons, intervalos e modulações e aí eu vou explicar tudo isso lá no módulo, tá? Tons, semitons, intervalos, prática com o intervalo, modulando o tom. Então o que é modular, né? É mudar, aumentar o tom ou diminuir, né? Então isso daí tudo vai estar no módulo 8, certo? Vai ser um módulo bacana para você já ter aquela habilidade de, peraí, tá muito grave para minha voz, eu preciso aumentar. Então isso daí vai estar com certeza bem explicado lá no módulo 8, certo? Módulo 9, eu gosto muito desse módulo 9, são timbres. Opa, o que é timbres? Aqueles sons diferentes. Então, como é que a gente vai estudar? Os tópicos são próprio timbres, uso do capotraste. Opa, o que é capotraste? Você vai ver que tem a parte 1 e parte 2. Acordes soltos, né? E abafando os acordes e valorizando os bordões. Tudo isso é voltado para o som que está saindo. O som está abafado, o som está solto, né? O som está mais agudo, está mais grave, né? Então isso a gente tem como manipular, tem como mudar, tem como fazer diferente. Tem como você tocar a mesma música, tocando ela diferente, né? De maneira diferente. Então eis aí esse módulo, que é o módulo 9, timbres. Né? O timbres, que aqui você está falando de timbres que não é o timbre da voz, é o timbre do violão, do instrumento. Certo? Módulo 10, aí sim, você vai estar falando de voz e canto. Opa! Outra praia que eu gosto muito, né? Macito, voz e violão aí e tal, não sei o quê. Então, voz e canto. O que é que a gente vai estudar nesse importante módulo? Aquecimento vocal. Opa! Muito bom. Buscando o tom. Maravilha. E recuperar a voz. Então, veja. Aqui a gente... eu vou fazer o inverso aqui. Pra gente recuperar, a gente perdeu, né? Então, se perdeu é porque a gente não fez o aquecimento vocal. Opa! O aquecimento vocal é pra gente estar com a voz firme, né? Preparada para aquele evento, até mesmo aquela fala, aquele palestra que você vai passar 2 horas falando, né? Então, fiz um aquecimento vocal, deixei as minhas cordas vocais preparadas para tal, certo? Buscando o tom, maravilha. Você não pode cantar uma música porque ficou mais fácil ali aquele tom e tal. Não, você vai tocar uma música que o tom
seja ideal para você. Ah, como isso? Não nem tão grave e nem tão agudo. Um tom que sirva para você cantar, certo? E fique de uma forma confortável, né? Recuperar a voz. Como é que se recupera a voz? Se recupera com descanso, certo? Isso aí eu vou falar lá. Falar descanso, água, hidratando muito, certo? A água é importante aqui para esse módulo 10. Vamos falar agora do módulo 11, que é executando o violão, tocando o violão, certo? Então, nesse módulo a gente vai estudar digitando os acordes sem olhar para o violão, tocar com acompanhamento rítmico, né? Com um ganzá, um shakezinho daquele, com um instrumento percussivo, carrom, enfim. Tocar com o parte 1 e parte 2, acompanhamento rítmico, né? Tocar acompanhando, sendo acompanhado com alguém cantando, você tocando para a pessoa cantar, né? Que é também... você precisa ter essa habilidade, né? Muitas vezes a pessoa, quando você começa a tocar, a pessoa acelera demais, você tem que acompanhar, senão não fica sincronizado, né? Sai do tempo, vamos dizer assim. Acompanhando com alguém cantando, com alguém tocando junto com você, certo? Com outra pessoa tocando violão também, né? Tocando com banda, ou seja, agora já não é você mais sozinho com uma percussão, agora é você, mais um contrabaixo, mais uma guitarra, mais o cara que canta, a bateria, né? Então, tem a parte 1 e parte 2 aqui, por quê? Porque eu coloco um vídeo lá mostrando cada tópico desse aqui, como é que se faz. Então você vai assistir eu tocando com alguém, acho que cantando, eu tocando com alguém, tocando percussão, tocando o ovinho, tocando carrom, né? Eu tocando com alguém me acompanhando com outro violão, né? Eu tocando com banda, certo? Então esse módulo é um módulo que é a prática já com o violão, certo? O violão do lado, então eu vou estar habilitado para tocar sozinho, claro, acompanhando também, só estudar daquela maneira, né? Basta ver o vídeo que você já vai treinando olhando o vídeo, certo? Bom, e enfim, o módulo 12. Nesse módulo é um questionário de 50 perguntas e respostas, sendo que essas respostas eu quero que você não veja logo. Faça primeiro, tente fazer sozinho, né, todas as 50 perguntas, depois vá conferir as respostas que vão estar lá, certo? Então, é um grande resumo de toda a nossa caminhada, né? Desde lá de aprender o violão, a parte do violão, primeiros acordes, né? Tudo isso que a gente falou, até agora, a prática mesmo com violão, já até mesmo com banda, se você quiser, certo? Então, minha gente, esse curso é um curso que você pode transformar ele em um tiro rápido, se quiser. São 90 vídeos, mais ou menos, em torno desse número aí, 90 vídeos, eu acho. E você vai ter prática à vontade, ou seja, exercícios quase que todos os módulos, certo? Então, você, como eu estava falando, você pode fazer ele num tiro rápido, se tiver tempo para isso, e pode fazer com o seu tempo, mas não deixe de fazer. Não deixe fazer hoje, só volto daqui a um mês. Não, aí não dá. Tá? Tem que fazer direitinho, tem que ter, como tem aquele termo, querência, né? Tem que querer mesmo, de verdade. Então, para adquirir o nosso curso, você precisa estar com aquela vontade mesmo de aprender do zero. Porque não é fácil, eu sei que não é fácil, certo? E nos dias de hoje, a facilidade de ter um curso online, de adquirir um curso online e fazer é por causa do tempo. Você vai ter esse tempo. É só você se programar direitinho e, quem sabe, naquele horário, eita, vou dormir um pouco mais tarde hoje, 15 minutinhos mais tarde, mas vou estudar ali um pouquinho aquela aula com o Macito. Ok? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre valores agora, certo? O curso, eu vou citar para você uma coisa, contar uma historinha para você. Para a gente fazer metade desses módulos aqui, eu
seguramente metade, 6 módulos aqui. São 12, 6 módulos aqui. A gente, nas aulas presenciais, para chegar nesse assunto, né, do 6º módulo, a gente passa mais de 6 meses. Pode ter certeza. Mas vá fazendo um cálculo de 6 meses, certo? A gente tem 12 módulos, certo? Então, nas aulas presenciais, a gente tem um custo de quê? Você vai investir uma mensalidade hoje em dia está por R$280, certo? Na verdade são R$300, aí mediante o pagamento antecipado tal, fica para 280, certo? Então faça o cálculo aí, 280 vezes 12 módulos, certo? Por que 12? Eu falei que nesses 12 módulos você vai ter mais conteúdo do que um ano, do que 12 meses de presencial, certo? Mas vamos fechar nos 12 módulos, nos 12 meses. Vamos lá que a gente consiga fazer esses 12 meses presencial, esses 12 meses online, né? Então, o valor total dá 3.360, contando 12 meses, certo? Então, 3.360 que a gente pode fazer menos da metade, né? Você vai poder pagar menos da metade que isso, né? Que é o valor de R$870, sendo à vista. E pode também dividir em até 12 vezes de R$ 84,76. Fica ao seu critério, né? Tem as opções lá de cartão de crédito, tem também acho que boleto, e você pode escolher a forma que for melhor para você. E você fazendo uma comparação das minhas aulas presenciais, né, para esse curso online está muito legal o preço, tá? De verdade barato o preço. São 12 módulos onde você pode usufruir de conteúdo de mais de um ano de aula presencial, certo? Então, você está tendo uma chance, né, uma grande chance, grande oportunidade de adquirir nosso curso e aprender violão, se é essa a sua vontade, certo? O link para ter acesso à compra vai estar aqui nos comentários, né? Vai estar aqui na descrição no YouTube, vai estar também no Instagram, vai estar também no Facebook, certo? Você pode, por esse link, já vai direto lá na plataforma de venda e compra, certo? E você escolhe aquela maneira, né, que fica melhor para você de pagar, para fazer o pagamento, né? E eu repito, aproveita essa oportunidade que está muito barato, certo? É uma promoção, posso até dizer que é uma promoção, certo? E acho que nos próximos lançamentos, nas próximas turmas já não vai ser esse preço, tá? A gente vai estar sempre... Sim, uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, mas vou lembrar agora. Você tem uma garantia, certo? A garantia de 1 mês você pode usufruir do nosso curso durante 1 mês. Se não quiser mais, a gente devolve o dinheiro, certo? Tem essa coisa boa também, essa garantia, tá ok? Então, vai lá, entra lá no aqui na descrição, vai estar um link, né, tanto aqui no YouTube, como no Instagram, como no Facebook. Vai direto lá na plataforma de venda e adquire o nosso curso. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você está a fim de aprender violão, você não vai se arrepender, né? Lembra que você está tendo a oportunidade de ter aquele momento social tão agradável, que você vai buscar aprender, formar seu repertório e alegrar tua família, teus amigos, né, num passeio, enfim. O violão sempre agrega, tá certo? Beleza?